Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de agosto de 2020. Pandemia agrava a ansiedade de crianças, mas quarentena ajuda em alguns casos. A pandemia de coronavírus agiu de forma positiva e negativa sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, diz o médico brasileiro Eduardo Zanetti, 54, que há mais de 2 décadas trabalha na centenária clínica Tavistock, a qual estão ligados nomes como Sigmund Freud, Carl Jung, Wilfred Bion e Esther Bicke. De um lado, o confinamento trouxe melhoras para alguns de seus pacientes, principalmente os que têm dificuldade de aprendizado ou de adaptação social. Ele conta sobre uma garota de 17 anos, do espectro do autismo, que se sentia muito ansiosa para pegar o transporte público na ida à escola. Durante a quarentena, ela se dedicou ao canto e chegou a gravar músicas. Nunca vi mais feliz, diz Zanetti. Segundo o médico brasileiro, não só os jovens encontraram maneiras alternativas de aprender e experimentaram novas atividades, mas alguns pais usaram o tempo de uma forma mais criativa e proveitosa, contribuindo com a evolução dos filhos. Por outro lado, ansiedade, imprevisibilidade e estresse agravaram transtornos de saúde mental em crianças e adolescentes, que já vinham em curva crescente há algumas décadas. No Reino Unido, as estatísticas mais recentes mostram que 1 a cada 8 crianças e adolescentes de 5 a 19 anos foi diagnosticada com ao menos um problema de saúde mental, uma porcentagem de 12,8%, contra 9,7% em 1999. Além da alta nos casos, chegam a Tavistock pacientes cada vez mais jovens, segundo Zanetti. Pelos dados do governo, os problemas já atingem 5,5% das crianças entre 2 e 4 anos. Ele falou sobre as várias maneiras pelas quais a pandemia afeta os pequenos. Mas é importante lembrar que, no final, a grande maioria das crianças sairá bem dessa, afirma. O Espiritismo esclarece que a ansiedade é algo que pode estar ligado tanto a vidas passadas quanto na infância. Geralmente crianças onde os pais cobravam demais seus filhos e colocavam medo neles, ao crescerem, poderão sofrer de ansiedade. Isso porque a criança ficou acostumada a viver sob pressão, se cobrar demais, esperar sempre o pior e assim ser ansiosa. Mas isso não é uma regra, a criança pode ter tido uma infância tranquila e mesmo assim ter crises de ansiedade. Então, para tratar desse mal é necessário conquistar a consciência de que nem tudo está sob o nosso próprio controle. Pois, para chegarmos ao nível de plena sabedoria de nossas ações e acontecimentos, precisamos ter um grande nível de evolução espiritual. E a evolução espiritual requer saúde espiritual e autoconhecimento. Então podemos notar que o caminho é longo para todos nós, mas um dia chegaremos, isso é uma certeza absoluta. Porque Deus nos criou para irmos enfrentando nossos desafios, adquirir sabedoria e evoluir. Sobre o autoconhecimento, o Espírito Santo Agostinho esclarece a Allan Kardec na pergunta 919 do Livro dos Espíritos: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra no fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma.
aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia, e, se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância, se fizestes alguma coisa que censurarieis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis. O avaro se julga simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tenha a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice. Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras. Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está, precisamente, o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.